Olá, que bom que você está aqui em mais um encontro rápido dessa semana. Gostaria de convidar você para entrar lá no YouTube, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Também nos ajude a compartilhar os vídeos pelo Face para que mais pessoas possam saber sobre esse Deus tão maravilhoso que você conhece. Queridos, como você já sabe, o nosso encontro é rápido, então vamos direto ao que interessa. Quando Deus falou com Abraão, e ele falou que Abraão teria uma descendência numerosa, Deus ao mesmo tempo escolheu a descendência de Abraão para ser um povo que seria o seu representante aqui na terra. Esse povo receberia de Deus bênçãos inúmeras para que eles fossem bondosos com as outras nações. Para que as outras nações, ao observar aquele povo, desejassem conhecer o Deus daquele povo. Deus seria o Deus e o rei deles. Deus cuidaria deles, eles seriam especiais porque eles seriam representantes de Deus aqui na terra. Mas o fato é que esse povo, eles foram morar lá no Egito. Foram morar no Egito na época em que estava acontecendo aquela grande seca, a família de José foi para lá. 70 pessoas inicialmente representavam esse povo, foram lá para o Egito. Depois que José morreu, queridos, passaram-se muitos anos. E desses muitos anos que passaram lá, esse povo que inicialmente era 70 começou a crescer, ficaram numerosos demais e começaram a conhecer o costume dos egípcios e começaram a ter os mesmos costumes que os egípcios e começaram a adorar os mesmos deuses que os egípcios e começaram a abandonar a lei de Deus. E quando isso aconteceu, eles acabaram se tornando escravos dos egípcios, porque eles se afastaram de Deus. E sempre que a gente se afasta de Deus, Satanás se aproxima. E quando ele se aproxima, ele traz desgraça para a nossa vida. E foi isso que aconteceu com o povo. Aquele povo se afastou de Deus. Satanás se aproximou deles e trouxe desgraça sobre eles. Eles se tornaram escravos. E você sabe como sofre, você deve conhecer e sabe como sofre um escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados a realizar trabalhos forçados. Provavelmente o alimento que eles comiam não era um dos melhores, era uma vida muito difícil. E vivendo assim, havia no meio do povo alguns anciões que eles estavam muito chateados com essa situação, porque eles sabiam que eles eram o povo de Deus, o povo escolhido. E eles começaram a clamar a Deus pedindo que Deus mandasse um libertador. Então Deus chamou Moisés, chamou Arão, e a história bíblica nos diz que Arão e Moisés conversaram com Faraó, Faraó endureceu o coração, não queria liberar o povo, e quando isso aconteceu, muitas pragas vieram sobre o Egito, muitas dificuldades os egípcios tiveram, e desde esse momento o povo de Deus pôde perceber a mão de Deus cuidando deles, porque as pragas caíam sobre os egípcios, sobre o território dos egípcios, mas não sobre eles, e a última praga foi aquela que mais tocou o coração deles, porque todos os primogênitos dos egípcios, até os primogênitos dos animais, morreram. Porém, os filhos de Israel mantiveram-se todos vivos porque Deus cuidou deles. E diante de todos esses milagres, eles saíram do Egito. Deus mostrou o poder dele para eles e eles puderam sair do Egito. Logo que eles saíram, Faraó se arrependeu, quis voltar, mandou o exército atrás deles para trazer eles de volta e eles chegaram diante do mar. E Deus novamente fez outro milagre, Deus abriu o mar, aquele povo passou. Quando o exército egípcio veio, as águas engoliram aquele exército e Deus cuidou do seu povo novamente, um milagre fantástico. Quando aquele povo chegou do outro lado, eles começaram a procurar água, não encontraram água, Deus deu comida, Deus fazia milagres na vida deles todos os dias. Mas já tinha passado algum tempo, mais ou menos 30 dias, e a comida começou a terminar. Eles não tinham mais mantimentos, não tinham mais o gado, estava tudo terminando. E ao invés deles clamarem a Deus e pedirem que Deus desse para eles o que eles precisavam, eles começaram a reclamar. Sabe, Deus ele queria que aquele povo aprendesse como é gostoso quando nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus nos atende, isso nos fortalece a nossa vida espiritual. Só que ao invés daquele povo pedir, aquele povo reclamava e reclamava. E eles estavam sempre reclamando. O fato é que eles reclamaram tanto, que o livro de Números, no capítulo 14, nos diz que eles reclamaram tanto, e eles disseram um dia para Moisés assim: por que é que tu nos tirou do Egito? Agora nós vamos morrer nesse deserto, então por que nós não morremos no Egito? E mais, queridos, eles disseram que os filhos deles seriam presos, e eles continuaram falando que eles iriam levantar um líder para levar eles de volta para o Egito. Que povo mais teimoso. Mas lá no verso 27 do capítulo 14 do livro de Números, Deus fala:
E Deus diz algo que me chama muita atenção. Deus fala assim: até quando eu vou aguentar a murmuração, a reclamação desse povo? E Deus fala o seguinte, nos versos que se seguem, Deus fala assim: o cadáver desse povo vai cair no deserto. Eles não entrarão em Canaã, mas os filhos deles entrarão em Canaã. Gente, essas palavras são muito fortes. E foi exatamente isso que aconteceu. Os filhos entraram em Canaã, mas eles morreram. Sabe por quê? Porque um caminho que seria de alguns dias tornou-se um caminho de 40 anos. E eles realmente morreram no deserto, não entraram em Canaã. Quando eu leio essa história, algumas lições eu aprendo com ela. Primeira lição, queridos, e eu gostaria de dividir com você. Primeira lição: aquele povo não entrou em Canaã porque o Egito estava dentro deles. Sabe, muitas vezes nós não gozamos as bênçãos de Deus, porque dentro de nós há um Egito. Dentro de nós há pecados acariciados. E daí nós não conseguimos alcançar as bênçãos de Deus. Nós não conseguimos alcançar a Canaã que Deus quer dar pra gente. Tanto pode ser a Canaã celestial, como as bênçãos para esse mundo. Enquanto o nosso coração estiver dentro dele o Egito, pecados acariciados, nós não entraremos em Canaã. E aquele povo não entrou em Canaã, porque dentro deles havia o Egito. Outra lição que nós podemos aprender é que nós somos muito parecidos com esse povo. Quando nós enfrentamos algum problema, nós temos a tendência de reclamar. E nós geralmente esquecemos dos milagres que Deus fez por nós no passado. Nós esquecemos de todas as coisas boas que Deus já fez. Nós esquecemos de todos os milagres e bênçãos que Ele já nos deu e nós simplesmente começamos a reclamar. Por isso, querido, se você precisa de alguma coisa, tanto faz se é financeiro, espiritual, saúde, emocional, se você precisa de Deus, peça. Não reclame. Peça, porque Ele pode te dar. Peça, mas você pode me dizer: mas Fran, eu já estou pedindo há muito tempo. Continue pedindo, porque quando for o momento certo, Deus dará para você. Mas peça, não reclame, não murmure, peça. E a terceira lição, e mais importante, creio que essa deve ficar com certeza no nosso coração. Nós temos duas opções quando nós estamos em alguma dificuldade. Nós temos duas opções quando nós passamos por algum problema. Ou nós temos a opção do povo de Israel, quando eles estavam em dificuldades, eles queriam levantar um líder para voltar para o Egito. Nós temos a opção de, quando estamos com dificuldade, reclamarmos contra Deus e resolvemos: não, Senhor, nós não queremos mais ficar perto de Ti, porque o Senhor não está fazendo o que nós queremos. E nós temos a opção, então, de nos afastarmos de Deus. Ou nós temos a opção de seguirmos as palavras de Jesus que está no livro de Mateus, capítulo 11, no verso 28, onde diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Querido, se você está passando por alguma dificuldade, você tem essa opção também de correr desesperadamente para os braços de Jesus. Você tem essa opção de correr desesperadamente para aquele que te ama e pode te dar alívio e descanso. Que o exemplo do povo possa nos dar uma lição hoje. Você que está assistindo esse vídeo hoje, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E se você precisa, peça a Ele. Corra desesperadamente aos braços de Jesus, que Ele vai te dar descanso e alívio. Como eu sei que isso vai acontecer? É fácil, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Querido, um grande beijo para você, um grande abraço e até semana que vem. Que Deus te abençoe.